Saúde, meus paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Culto de missão, amém? Para eu não esquecer, irmãos, que aí eu começo a... Eu trouxe a mensagem esses dias e o Luan falou assim: nossa, mãe, você nem falou de mim. E o Ailton também trouxe a mensagem. Ele falou assim: nossa, vocês nem falou de mim, pai. Então, para eu não esquecer, o Luan, para quem não conhece, aquele moço lindo lá atrás, meu filho, olhem para ele, abençoado, servo do Senhor. Amém? Queria falar, irmãos, que o Luan tem uma mensagem dos céus guardada dentro do forno, que eu e ele preparamos lá em casa. E assim que Deus permitir e ele se sentir cheio de ousadia, ele vai trazer essa mensagem para nós, amém? Uma mensagem que a gente preparou assim, que é dos céus, irmãos. Que ele gosta muito de futebol e a gente definiu a graça do Senhor dentro de uma partida de futebol, amém? Só que hoje nós vamos falar sobre missão, amém? Culto de missão. E às vezes eu me pego, irmãos, me perguntando, né? Um culto de missão dentro da igreja, né? O que é missão? E eu fui pesquisar o que era missão, né? E no dicionário dizia assim: conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa e incumbência. E no sinônimos.com.br diz assim: incumbência, tarefa, encargos, atribuição, função, trabalho, atividade, serviço, cargo, ofício. E antigamente, né, assim, eu acho que nós tínhamos, acho que poucos de nós tínhamos parado para pensar nisso, né? Em uma missão a nós mesmos. E o Ailton, mês passado, ele trouxe essa visão para nós, né, referente a fazermos missão para nós mesmos. Porque antigamente a gente colocava a missão como a primeira fase da missão família, né? E o Ailton trouxe uma reflexão muito importante para nós sobre fazer missão para nós mesmos, né? Porque imagine, irmãos, que se nós não estivermos bem com nós mesmos, como que a gente vai trazer isso para a nossa família, isso para a sociedade? Né? Porque a palavra do Senhor fala assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. E como nós temos se amado? Né? Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, né? Como a gente tem cuidado de nós? Né? Essa é a primeira missão, para fazer missão dentro do meu lar, para fazer missão na rua. E depois vem a missão aonde a gente faz para a nossa família, né? De que forma que nós temos feito missão dentro da nossa casa? Como que está a nossa casa? E eu falei assim, porque fazer missão dentro da igreja, né? O que é fazer missão dentro da igreja? Eu creio que, nesse momento, nós vamos sentar, aprender um pouco, para que a gente possa realmente, irmãos, fazer missão, amém? Então, o Senhor ministrou no meu coração, né? O que é fazer missão para a família? Né? Que Deus criou o homem e a mulher. Está escrito lá em Gênesis, né? Aí, o Senhor criou primeiro o homem. Aí ele disse que não era bom que o homem estivesse só e criou a mulher. Para que Deus criou a mulher? Né? Aí ele fala assim, que a mulher, ela veio para ser auxiliadora e idônea. O que é ser uma mulher idônea? Confiável, honesta, íntegra, correta, fiável, séria, leal, honrada. Será que nós temos sido isso dentro do nosso lar? Será que a gente tem honrado realmente o nosso lar? É só uma reflexão, irmãos.
depois, quando a gente tiver um culto de casais, a gente vai se aprofundar muito, né? Porque é igual assim, eu creio que você ser auxiliadora e ser idônea resume em ser submissa. E nós chegamos num ponto em que falamos assim, submissa a um homem que muitas das vezes nos traz tantos problemas, tantas dificuldades, né? Em que nível está, né, a mulher ser submissa e o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Qual a diferença nisso? Não existe diferença alguma, irmãos. Porque você ser submissa, você tem que amar. E para você amar como Cristo amou a igreja, é a mesma coisa. Quando a gente ama, nós somos confiáveis, nós somos honestos, nós somos corretas, nós somos idôneas. E quando a gente ama a nossa esposa, quando o homem ama a sua esposa, igual Cristo amou a igreja, ele também vai se submeter a ela, ele também vai ter respeito a ela. Então eu creio que isso é uma definição do que é fazer missão dentro de casa. A mulher ser idônea e o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E os filhos? Aonde eles entram nisso? Né? Como que tem que ser um filho? Olha, irmãos, que tem muito versículo sobre filhos, hein? Se a gente for trazer uma mensagem aqui, para que os filhos honrem os pais, num culto de jovens e adolescentes, vai ter algumas horinhas de culto, amém? Aí lá em Êxodos fala sobre honra, em Efésios fala sobre obediência, em Provérbios fala sobre a disciplina de um filho, né? Um filho honrar um pai e uma mãe, obedecer, ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, né? Ser disciplinado pelos seus pais. Porque, irmãos, quando a gente realmente tem um amor à sua esposa, e a sua esposa tem um amor ao seu esposo, fica muito mais fácil em disciplinar o seu filho. E isso se resume dentro de uma missão dentro do seu lar. Porque não adianta nada a gente fazer missão na rua, apregoar o amor de Deus nas ruas, fazer o bem, e o nosso lar está totalmente destruído. Não tem um porquê, irmãos. É aquela coisa do que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação. Então, do que adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua família? Amém? E eu creio que missão dos pais com os filhos é isso, irmãos, né? Está lá em Efésios 6,4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? O porquê não provocar a ira de um filho? O que significa isso? Né? Eu creio que é o respeito, eu creio que é esse amor incondicional entre esposo e esposa. Né? Porque quando não está bem um relacionamento dentro de casa, né, a gente acaba realmente levantando uma ira sobre a vida dos nossos filhos. E lá em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então isso é missão, irmãos, dentro do nosso lar, né? Esposo, esposa, filhos respeitando pais, pais ensinando o caminho correto para os seus filhos, de que forma deve agir, como que deve proceder. Amém? E eu creio que através disso tudo, irmãos, a gente tendo o nosso lar, né, voltado para o Senhor, nós vamos conseguir fazer e exercer de uma melhor forma a missão que o Senhor também nos deixou, né, do ID, fazer o ID, amém? Eu creio que a nossa missão maior é servir, irmãos. Nós estamos aqui na terra para servir. Amém? E
diz assim, ser servo que não é livre, servir é o quê? Não ser livre, privado de sua liberdade. Quem age com obediência ou servindo alguém, serve a Deus. Quem oferece ou realiza. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que realmente abrir mão de algumas situações nossas para servir de alguma forma a alguém. Cristo abriu mão da vida dele pelas nossas vidas. Qual foi a maior missão que foi feita nesse mundo que não foi isso? Ele abriu mão da vida dele para servir a nós. Amém? Foi a maior missão que foi feita aqui na terra. E às vezes, irmãos, assim, nós temos muita dificuldade, né, em fazer missão. Muitas das vezes nós achamos que fazer missão é somente levar um alimento para alguém. Mas não é somente isso, irmãos. E muitas das vezes nós achamos que fazer missão é ter que sair do país, ter que estar em outro país. Mas nós não precisamos, irmãos, né? Aqueles amigos ali do paralítico, quando eles levaram ele na cama e viram aquela multidão, está lá em Marcos capítulo 2, que eles não conseguiam se achegar até Jesus, eles pegaram e abriram o teto e desceram aquele homem. Eles estavam ali na cidade deles. Muitas das vezes nós achamos que foi tão pouco que eles fizeram, mas não foi, irmãos. Eles estavam em missão, eles estavam fazendo uma atividade, eles estavam servindo. Então, por que muitas das vezes nós achamos que temos que ficar em casa ou sair para outro país para fazer missão? Sendo que muitas das vezes tem pessoas tão próximas de nós, precisando que a gente faça algo por eles. Às vezes somente abrir uma porta, a porta da sua casa, a porta do seu coração, para que essa pessoa possa estar ali do seu lado, onde ela simplesmente precisa de um ouvido. Ela não precisa de palavras, ela não precisa de uma boca que vá julgá-la, que vá questionar. Ela precisa somente de um ouvido de meia hora para ouvir ela. Isso é missão, irmãos. Muitas das vezes nós achamos que temos que ser milionários para fazer missão. Não precisamos ser milionários, irmãos. Aquele moleque, aquele menino que deu 5 pães e 2 peixinhos somente e alimentou uma multidão. Ele não precisou de nada mais que isso. Jesus foi e multiplicou. Então nós não precisamos, irmãos. Quantas pessoas muitas das vezes a gente escuta, né? Ai, quando eu for rico, quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou ajudar os pobres. Não é, irmãos? Nós não precisamos. Às vezes, meio quilo de arroz que você tem para doar para alguém, de meio em meio, se forma uma grande quantidade. Assim foi nos 5 pães e 2 peixinhos. Era somente isso que tinha. Mas alimentou uma multidão, irmãos. Então que nós não ficamos esperando, irmãos, que tenhamos muito para doar muito. Doa o que você tem. Se que seja um copo de água para uma pessoa que está passando ali na rua e bate no seu portão, e muitas das vezes você é receoso com a situação que está o mundo, abre a frechinha da sua cortina e fecha. E aquela pessoa queria somente um copo de água. Fazer missão, irmãos, não precisa ter tempo integral. Você não precisa viver para isso. Existe sim pessoas que vivem e sobrevivem disso, porque Deus levantou. E se Deus levantar você para viver isso, amém, irmãos. É maravilhoso. E Deus honra, viu, irmãos? Deus não deixa faltar, Deus supre as necessidades, Deus cuida. Sabe? Eu morei 1 ano e 6 meses na Bahia e tinha um missionário lá. Irmãos, assim, era uma bênção.
ele tinha a família dele, ele tinha filho. E ele fazia missão lá, na cidade onde a gente morava. Porque existiam bairros naquele lugar que era pior que uma África. E ele ia lá, irmãos, e fazia missão dentro daquele lugar. Teve uma vez que eu fui na casa deles e levei alimento. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: irmã Catiane, muito obrigada. Porque nessa noite, eu e a minha família comemos pão com banana. E ele fazia missão, irmãos. Ele levava cestas para as pessoas que passavam necessidade. Ele levava médicos, ele levava dentista dentro daquelas comunidades. E muitas das vezes ele não tinha o que comer dentro de casa. Então nós não precisamos, irmãos, de muita coisa. Nós não precisamos ter tempo integral para fazer a obra do Senhor. É apenas se dispor em dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Eu gostaria de ler um texto para os irmãos que... Eu já falei esse texto milhões de vezes aqui, irmãos, que eu acho que está em Mateus 25, a partir do 35, amém? Que eu acho que é um texto que ele define o que é fazer missão. Mateus 25, 35, amém? Que diz assim: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que tive fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dira: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, irmãos, eu creio que isso define o que é fazer missão. Quando a gente faz a alguém, nós estamos fazendo a Cristo. Que nós possamos ter, irmão, essa percepção do que é realmente fazer missão. Às vezes eu falei, igual eu falei assim, por que missão dentro da igreja? Que nós possamos, irmãos, nos despertar. Os irmãos me perdoam em falar isso, mas hoje nós temos um visitante dentro da igreja. O irmão até perdoa a pregação, amém? E o que temos hoje? Será que a gente tem uma cesta para doar para alguém hoje na igreja? O Ailton mandou um recado para que a gente pudesse trazer algo para doar. Temos alguma coisa? Não precisa responder não, irmãos. Só pensem. Esses dias atrás, eu fiz uma postagem que tinha uma família precisando de algumas coisas. 53 pessoas, irmãos, fizeram visualização na minha postagem. Eu não recebi um sabonete. Eu vou contar um testemunho de uma moça, conheci ela há quase um mês atrás. Essa mulher tem me inspirado todos os dias, todos os dias. Ela mora ali perto do Tatuapé, numa comunidade chamada Funerária. Olha o nome da comunidade. Ela mora lá dentro dessa comunidade. E ali ela já faz ação social.
Ela ajuda as pessoas com marmita, com café da manhã e cuida de algumas famílias. E tinha uma família que ela já estava acompanhando lá. E, de repente, essa família foi totalmente destruída. O esposo da mulher foi preso porque eles moravam no Paraná. E ele pegou o padrasto dele estrupando. A filha dele, na época, tinha 8 anos, a filhinha dele. E ele esfaqueou o padrasto e matou o padrasto. Veio fugido para São Paulo. E quando foi esses tempos atrás, ele tentou tirar os documentos, porque ele precisava trabalhar para sustentar a família dele. Quando ele foi tirar o documento, ele foi preso. E passando uma semana, a esposa dele estava já doente, mas ninguém sabia. Ela foi internada. Ela está com câncer, irmãos, de útero e bexiga. Já tem quase 1 mês internada. E simplesmente eles têm 5 filhos. E essa moça que eu conheci não é parente deles, não é nada deles. Está cuidando dessas 5 crianças, irmãos. Dentro da casa dela, de 4 cômodos. E essas crianças, 5 crianças, dormem no quarto dela junto com o esposo, no colchão no chão. Ela precisou ter muito, irmãos, para auxiliar essa família? Não. Ela trabalhava de doméstica. Deixou o emprego dela de doméstica para cuidar dessas 5 crianças. Não tinha nada, irmãos. Foi quando eu postei que eles estavam precisando das coisas e 53 pessoas visualizaram. E a gente não ganhou um sabonete nesse negócio que eu postei. Recebemos muita coisa, irmãos, de outras pessoas, graças a Deus. Então, irmãos, que a gente possa refletir, que a gente possa ter o que o Senhor nos ensina. Quando fizestes ao próximo, fizestes a mim. Não precisamos, irmãos, ser milionários. Se você tem hoje 2 litros de leite, irmãos, doe 1. Saiba que o Senhor amanhã vai multiplicar na sua vida. Porque é a lei da semeadura, irmãos. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Às vezes a gente acha que o Senhor somente nos dá talentos para estar na frente de um púlpito, tocando instrumentos. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor tem nos dado talento para auxiliar um próximo, os necessitados. E a gente tem enterrado esse talento. Porque Ele nos deixou nessa terra, irmãos, para fazer o ID, para servir. O que nós somos aqui? Servos. Nós somos simplesmente servos do Senhor. Se você não tiver, irmãos, dinheiro, se você não tiver 5 quilos de arroz, doe amor, doe palavra, doe abraço, doe o seu ouvido de meia hora que essa pessoa quer somente falar, falar e falar. Nada além disso. Isso também se chama missão, meus irmãos. Que a gente não faça exceção das pessoas. O pastor falou aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não olhou se era gordo, magro. Ele não olhou se era prostituta, drogado, morador de rua. Quantas vezes eu já ouvi falar, irmãos, tá na rua porque quer. Vai ficar levando alimento para um morador de rua. Irmãos, foi uma consequência que fez com que ele chegasse nessa situação. Ele não foi lá e falou assim, eu quero ser morador de rua. Eu decidi agora ser um usuário de drogas.
Talvez, irmãos, hoje você não tenha ninguém nessa situação tão próximo de você. Mas pense que amanhã pode ter um filho seu, um esposo, um parente. Então não julgue, irmãos. Ajuda, estenda a mão ao seu próximo. Jesus escolheu a mim, tão falha, tão pecadora, mas Ele me escolheu. E aquilo que Ele tem me dado, eu tenho que doar. Não foi para mim que Ele deu. Ele deu para que eu fizesse o ID. Amém, irmãos? Que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus.